Fala Galaçar, beleza? Aqui é o Cal e este é um vídeo um pouquinho diferente porque eu vou falar sobre algumas opiniões e dar algumas notícias. Para começar, eu queria falar então sobre a Torre da Alegria. Finalmente vai ser mostrada no terceiro capítulo da sexta temporada, pois nós vimos um trechinho da parte em que parece ser Ned Stark falando com Arthur Dayne, o Estrela da Manhã. Eu não vou me prolongar muito nesse assunto porque eu já fiz um texto no Novo Nerd falando sobre isso. Você vai poder encontrar o link aqui embaixo, ou na descrição, enfim. Se você estiver no Facebook vai estar aqui em cima. Eu só queria comentar um pouco sobre tudo o que essa cena pode trazer pra gente. Se você é um amante de Crônicas de Gelo e Fogo e já pesquisou sobre teorias de quem são os pais do Jon Snow, se você não sabe, não vê esse vídeo, volta aqui depois pra você ler sobre essas teorias. Pode ser que finalmente isso seja revelado. Mas a Torre da Alegria é muito mais do que a gente saber quem são os pais do Jon Snow, se essa teoria se concretizar. Lá a gente vai ver como este fato alterou toda a história de Westeros. Como o fato da rebelião do Robert começou, só que o fato da Lyanna ter algo com Rhaegar Targaryen, isso sim alterou profundamente todo o futuro de todos os personagens. Por quê? Naquele momento, na Torre da Alegria, existe uma batalha que não é entre inimigos declarados de pessoas que se odeiam, tipo como agora que nós temos os Starks e os Lannisters, que não se gostam de maneira alguma. Mas nessa batalha nós tínhamos grandes guerreiros e cada um defendendo a sua ideologia, defendendo a pessoa a quem eles eram fiéis. Então nós temos o Ned Stark ao lado do Robert, indo atrás da sua irmã, pois até então ele parecia não saber o que acontecia entre a Lyanna e o Rhaegar. Nós temos o Arthur Dayne, o fiel amigo que vai estar sempre ao lado do Rhaegar Targaryen. O próprio Rhaegar Targaryen, que não é retratado como uma pessoa ruim, e o Robert querendo matar esse cara de qualquer maneira. Então são pessoas que estão em guerra, mas não são pessoas necessariamente ruins, que fizeram mal pro reino. Eles só estão de lados opostos, acima de tudo, provavelmente, porque amam demais certas pessoas. E eles têm que defender essas pessoas, defender aquilo que eles acreditam. E essa cena culmina então com muitas verdades sendo reveladas, de novo, talvez com a gente tendo a certeza de que a Lyanna e o Rhaegar são os pais do Jon Snow. E talvez finalmente a gente fique sabendo qual foi o pedido que a Lyanna fez pro Ned, o qual provavelmente é de que ele esconda de todo mundo que o filho dela é também um Targaryen. Porque se o Robert Baratheon imagina isso, ele prometeu matar todos os Targaryens e o Robert provavelmente iria matar Jon Snow. E isso faz com que o nobre e honrado Ned Stark tenha que mentir, né? Voltar com um filho dizendo que é um bastardo dele, o que todo mundo acha estranho, como que aquele cara que sempre foi honrado, que nunca fez nada errado, vai pra uma batalha e volta com um bebê de outra mulher, e isso impacta no seu casamento, impacta em todas as suas ações, e impacta em tudo o que a gente vê pra frente. De qualquer maneira, então, leia o texto que eu fiz, que vai ter muito mais detalhes falando sobre os sentimentos que essa cena, que a Torre da Alegria e todos os outros sentimentos despertam nos seus leitores e nos telespectadores. Após isso, também queria comentar algo que todo mundo está falando, será que o Rickon finalmente vai aparecer? Eu acho que sim, eu acho que aquela cena mostrada falando que tem um presente pro Ramsay é um dos caras da casa Amber, Jon Amber, provavelmente deve trazer o Rickon, porque a gente se lembra que o Bran mandou a Osha junto com o cão felpudo para a casa dos Amber falando que eles iriam proteger o Rickon. E já foi dito que parece que os Amber traíram também os Starks, ou seja, o Jon Amber deve estar com o Rickon e o Ramsay vai se aproveitar disso para fazer alguma chantagem, de alguma forma, contra a Sansa, contra o Jon Snow, que ele não sabia que tinha morrido. E eu acredito que eles irão dar algum jeito, alguma forma de recuperar o Rickon, porque a gente sabe que vai ter uma batalha. Não acredito que vai ter a morte do Rickon. Não porque o George Martin ou os produtores não sejam capazes de matar o Rickon, mas porque na verdade eu acho que o Rickon ainda vai ser importante de certa forma. E um detalhe que nos trailers a gente tem uma cena em que o Ramsay fala: você gosta de jogar, pequeno homem, menininho? Então eu acho que isso é uma frase que ele deve estar falando pro Rickon. Algum tipo de jogo mental, né? Outra coisa é a volta de Jon Snow. Todo mundo tá se perguntando: o Jon tava dentro do fantasma, não tava? O que aconteceu? Como que foi essa transição dele? Então o Kit Harington
deu uma entrevista para Entertainment Weekly, na qual ele pediu desculpas por ter mentido e blá blá blá, coisa que vocês já devem ter visto. Mas ele também falou sobre como a morte mudou o Jon Snow. E a resposta dele é que a morte o mudou de uma forma porque ele foi pro outro lado e viu que não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E isso, com certeza, vai mudar a forma dele encarar a vida, porque ele sempre foi uma pessoa honrada, fez tudo muito certo e nunca teve medo da morte. E que isso, com certeza, vai mexer com o personagem de alguma forma, porque ele era um crente, né? Ele acreditava nos deuses antigos, ele não viu esses deuses antigos. Não quer dizer que talvez não existam, mas ele não viu. Isso vai influenciar, com certeza, as ações, as decisões do que Jon Snow vai ter de agora pra frente. E por último, deixar pra vocês um link de um vídeo onde nós temos o behind the scenes, né, por trás das câmeras do episódio 1 e 2. Vocês vão poder ver em mais detalhes como é que foi filmado a cena da volta do Jon Snow. É um vídeo bem legal para quem gosta tanto de Game of Thrones como eu gosto e como vocês gostam. É um deleite pra gente ver um pouquinho a mais sobre como isso tudo é produzido. Se você gostou do vídeo, como sempre, eu peço para você dar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, convida todo mundo que você conhece, que gosta tanto de Game of Thrones, para vir aqui no canal. Não esquece também de deixar aqui nos comentários o que você acha sobre a Torre da Alegria, o que você está esperando também sobre o Recon e tudo mais. Se você quiser, você pode então também me seguir e falar comigo no Twitter, é @onovonerd, ou também seguir no Snapchat, que eu tô aprendendo ainda a mexer, que é o Novo Nerd. Agradeço sua paciência, agradeço como sempre por você ter assistido esse vídeo e até a próxima, Calaçar. Valeu!